Olá a todos, voltamos com o estudo dos 3 graus de glória. Estamos estudando Doutrina e Convênio 76 a respeito dos reinos de Deus. Estudamos no último vídeo o reino celestial e hoje, nesta aula aqui, vamos estudar a respeito do reino terrestrial. Bom, lembrando aqui o plano de salvação, apenas uma revisão, que antes de nós vivermos aqui nessa terra, nós vivíamos com a nossa vida pré-mortal, na presença de Deus, passamos pelo véu do esquecimento, estamos aqui na terra por um período muito curto de tempo, e depois da nossa morte nós vamos para o mundo espiritual, onde nós aguardaremos o dia da nossa ressurreição, onde o nosso corpo será novamente encontrado, né, com o espírito será a união, né, do corpo e o espírito, e até o dia do julgamento vamos aguardar para qual reino nós vamos pertencer. Então nós temos o reino celestial, o reino terrestrial e o reino celestial, além também da escuridão externa ou as trevas exteriores, para onde também vão alguns filhos de Deus. Então hoje, na última aula, nós aprendemos sobre o reino celestial. Vocês acompanharam, se não assistiram, eu convido vocês a assistirem o vídeo anterior sobre reino celestial. E hoje estamos aqui no reino terrestrial para aprender um pouco mais sobre esse reino. Bom, os 3 graus de glória: reino celestial, terrestrial e reino celestial. O reino terrestrial, aqui é a imagem de uma lua. Esse reino, ele é representado pelo símbolo da lua. No reino celestial anterior, aprendemos que ele era representado, né, ele é representado por uma estrela. E o reino terrestrial, ele é representado pela lua. Então, existem algumas condições determinantes. O reino incluirá, Doutrina e Convênio 76 e 72 diz: eis que estes são os que morreram sem lei. E ele continua: e também aqueles que são os espíritos de homens mantidos na prisão, a quem o Filho visitou e pregou o evangelho para que fossem julgados segundo os homens na carne. Os que não receberam o testemunho de Jesus na carne, ou seja, aqui na terra, mas receberam-no depois. Estes são os homens honrados na terra, que foram cegados pela astúcia, ou seja, artimanhas dos homens. Então, ou seja, são aquelas pessoas que estão aí, que aceitaram o evangelho de Jesus Cristo, porém eles não aceitaram o evangelho de Jesus Cristo aqui na terra. As pessoas que incluem nesse reino são aqueles que aceitaram o evangelho de Jesus Cristo após receber o seu ensinamento no mundo espiritual, que nós sabemos que o evangelho ele é pregado no mundo espiritual. Quais são as recompensas, oportunidades e limitações desse reino? Os seres terrestriais participarão da primeira ressurreição, após a ressurreição dos seres celestiais, que ressurgirão no início do milênio. Neste reino estarão aqueles que, estes são os que não são valentes no testemunho de Jesus, portanto, não obtêm a coroa no reino de nosso Deus. Estes são os que recebem de sua glória, mas não a sua plenitude. Estes são os que recebem a presença do Filho, mas não da plenitude do Pai. E o terrestre, pelo ministério do celestial, ou seja, receberam o Espírito Santo pela ministração de seres celestiais. Nós aprendemos a respeito dessa ministração de seres, de anjos, né, na aula anterior. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, assista, porque nós aprendemos essas diferenças de ministração. Aqueles que estão no reino celestial podem visitar o reino terrestrial e o reino celestial. Aqueles que estão no reino terrestrial podem visitar aqueles que estão no reino celestial. Mas, do contrário, isso não é possível. Quem está ali no reino celestial, no vídeo anterior eu comparei com a classe econômica de um avião, ele não pode visitar a classe executiva nem viajar de primeira classe, ele só pode ficar ali na econômica.
as outras classes podem visitar a classe econômica. Então, é justamente isso que ele fala, né? E o terrestre pelo ministério do celestial, ou seja, somente quem está lá no reino celestial vai poder ministrar para quem está no reino terrestrial, ok? Bom, qual é o estado neste reino terrestrial? Doutrina e Convênio 76, 71 diz: e também vimos o mundo terrestre, e eis que estes são os que pertencem ao terrestre, cuja glória difere da glória da igreja do primogênito, que recebeu a plenitude do Pai, assim como a glória da lua difere da do sol no firmamento. E a glória do terrestre é uma, como a glória da lua é outra. E assim vimos a glória do terrestre, que em todas as coisas supera a glória do celestial. Sim, em glória e em poder, e em força e em domínio. Estes são os que não recebem de sua plenitude no mundo eterno, mas do Santo Espírito pelo ministério do terrestre. Ou seja, aqueles que ministram no reino celestial, né? Os ministradores do reino, aliás, desculpa, eles ministram no reino celestial. Então isso quer dizer o quê? Esses que vivem no reino terrestrial, que nós diríamos que são a classe do meio ali, seria a classe executiva de um avião, eles podem visitar a classe econômica. Então eles vão ministrar, eles serão anjos ministradores no reino celestial. Seria aquela classe econômica de um avião. Falo isso para que vocês possam entender melhor através desse exemplo. E eles receberão a visita dos ministradores do reino da glória celestial. E ele compara aí a glória deste reino, né, a glória da lua, que são luzes diferentes. Ele fala, inclusive, da luz do sol aí. Quando você difere do sol, né, o brilho da lua, o brilho das estrelas e o brilho do sol, eles são totalmente diferentes. Então é por isso que esses reinos são comparados a essas estrelas. Bom, esse é um resumo do reino terrestrial. Eu convido você a estudar a Doutrina e Convênio 76 para aprender mais sobre o reino terrestrial. Eu espero que você tenha compreendido. Eu convido você a assistir o vídeo anterior, se você não assistiu, a respeito do reino celestial. E o próximo vídeo que vem aqui na sequência é o reino celestial. É uma aula, um estudo muito interessante. Eu convido você também a assistir o próximo vídeo. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.